Olá, eu me chamo Rosana e aqui eu falo tudo que o povo precisa saber. E nesse canal eu falo sobre psicologia, saúde mental e Jesus Cristo. E nós estamos nos episódios em defesa da mulher, papo de psicologia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe para que chegue a mais pessoas. E no vídeo anterior eu falei sobre Tamar. Se você ainda não viu esse vídeo, passa lá depois e veja esse vídeo. E no vídeo de hoje, no papo de psicologia de hoje, eu quero falar de uma outra mulher. Ela era uma rainha e por causa de uma simples atitude, ela perdeu sua coroa. Ela foi destronada, ela perdeu seu trono. Então, vem que eu conto essa história para você. A mulher de hoje é Vasti. Vasti vivia em Suzã, uma das cidades mais importantes do Império Persa. Como rainha, ela ocupava uma posição que poucos imaginavam. Para quem observa de fora, sua vida parecia perfeita. Havia beleza ao seu redor, abundância sobre a mesa e uma coroa sobre sua cabeça. Vasti era esposa de Assuero. Entretanto, nenhuma dessas coisas podiam garantir paz interior ou liberdade completa. Naquele tempo, o rei Assuero governava um território imenso, estendendo seu domínio sobre 127 províncias. Ele governava 127 províncias para demonstrar sua riqueza, seu poder e glória de seu reino. Ele organizou uma celebração. Durante muitos dias, autoridades, líderes e nobres contemplaram os tesouros do palácio. Tudo naquele evento parecia planejado para exaltar a grandeza do monarca. Com toda aquela ostentação, parecia que a autoridade real desejava ser vista e admirada por todos que ali estavam. Enquanto o rei recebia os homens importantes do império, Vasti também oferecia um banquete às mulheres do palácio. Ela não era apenas uma figura decorativa ao lado do trono. Ela possuía responsabilidades próprias. Naquele ambiente, sua presença trazia ordem, distinção e influência. Porém, por trás do brilho da coroa, Vasti continuava sendo uma mulher sujeita às expectativas de uma sociedade em que a vontade do rei podia definir o destino de muitas pessoas. Talvez alguns convidados admirassem sua posição e desejassem viver como ela. Talvez ignorassem, observassem apenas suas joias, a sua elegância, a segurança aparente dos muros do palácio. Vasti ainda não sabia que aquela celebração seria lembrada por sua escolha. Enquanto Vasti conduzia seu banquete, os mensageiros do rei, carregando uma ordem para Vasti, enquanto o salão feminino permanecia cheio de conversas, os homens se aproximaram com uma autoridade do rei. O rei havia passado dias exibindo sua riqueza e o esplendor do seu domínio. Agora, diante dos convidados, desejava apresentar a beleza da rainha. A ordem era clara: Vasti deveria comparecer usando a coroa real, para ser admirada pelos príncipes e pelos homens presentes. Aquela ordem não considerava o que ela desejava, pensava ou sentia. Diante dos mensageiros, Vasti percebeu que qualquer resposta teria consequências. Se aceitasse, preservaria sua posição e evitaria o conflito com o rei. Então Vasti tomou sua decisão, que não iria ao salão do rei. Não compareceria para ser como uma demonstração do poder de Assuero. Sua resposta foi curta: não. Ninguém imaginava que o não da rainha pudesse abalar
todo o império. Os mensageiros retornaram ao salão do rei, levando uma resposta inesperada. E quando o rei soube que a rainha não compareceria, a atmosfera da celebração mudou. Imagine, um homem que havia passado dias celebrando ser o domínio diante dos líderes. Uma vez eu ouvi a pregação do pastor Billy Graham dizendo que Assuero, depois de dias dando uma grande festa, que no fim, provavelmente já bêbado, ele ordenou que sua esposa Vasti comparecesse ali diante dos líderes e dançasse para eles. Imagine seu marido dando uma festa de muitos dias. Aí, já bêbado, agora ele quer exibir você para todos, até mesmo que dance para aqueles homens. Imagina a cena. Vasti não fez uma rebelião, ela não organizou uma rebelião, não reuniu apoiadores e não fez qualquer discurso diante do povo. Ela apenas decidiu não ir. E sua atitude foi interpretada como uma afronta à ordem do rei. Quem está acostumado a ser obedecido pode enxergar qualquer limite como desrespeito. Uma resposta firme, mesmo que não venha acompanhada de agressividade, pode provocar reações intensas em pessoas que esperam controle absoluto. Vasti não precisou levantar a voz para causar impacto. Sua ausência dizia tudo. Vasti sabia que sua decisão não seria ignorada. Ela conhecia o ambiente em que vivia. Ela sabia que contrariar Assuero diante de todas as testemunhas poderia custar caro. Mesmo assim, ela não voltou atrás. Na vida, existem momentos em que preservar um limite pode trazer desconforto, críticas e perdas. Muitas pessoas acreditam que agir com coragem significa receber apoio imediato. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a decisão certa para a consciência será mal interpretada pelos outros. Podemos ser chamados de difíceis, ingratos e rebeldes, simplesmente porque não aceitamos algo que fere nossos princípios. Então o rei chamou os sábios e os conselheiros, as leis e os costumes do império, e a decisão para Vasti foi essa. A decisão de Vasti passou a ser analisada como um perigo para toda a estrutura de poder. Um dos conselheiros afirmou que Vasti não havia ofendido apenas o rei, mas também os príncipes e os homens de todas as províncias. Segundo seu argumento, quando outras mulheres soubessem que a rainha recusara a ordem de Assuero, poderiam agir da mesma forma. Poderiam fazer da mesma forma em suas casas. A preocupação da corte não era os sentimentos de Vasti. O medo era perder o controle de autoridades e respeito. A história de Vasti foi reduzida à versão contada pelos homens que desejavam pedir que seu exemplo se espalhasse. Quem observa de fora vê apenas o momento, mas ignora as pressões, as experiências e as feridas que existem muito antes. É fácil condenar quando não se conhece o caminho completo. A Bíblia não registra Vasti participando daquela reunião para apresentar sua defesa. Apenas um silêncio, mas nas páginas como um lembrete de
quantas vozes são apagadas quando o poder decide falar por eles. Então, os conselheiros decidiram que Vasti nunca mais entrasse na presença do rei e que sua posição fosse entregue a outra mulher. Além disso, decidiram que o decreto fosse divulgado por todas as províncias para que a resposta da rainha servisse de advertência. Essa história completa você pode conferir no livro de Esther, no capítulo 1. Eu não estou falando dos propósitos que a Bíblia diz, mas eu estou fazendo uma análise psicológica de acordo com os personagens. A psicologia analisa o caso de Vasti, a sua recusa, como autoestima, estabelecimento de limites, dignidade e coragem da recusa. Enquanto focam em suas insubmissão ou orgulho, as análises lançam luz sobre a preservação da própria identidade sob pressão social. O rei Assuero, sob efeito de bebida, exigiu a presença de Vasti para exibi-la como um troféu aos seus convidados. Psicologicamente, a recusa de Vasti é vista como um ato de autoestima elevada. Ela entendeu que seu valor como ser humano e rainha era maior do que o papel de objeto de validação de ego, de validação do ego masculino. Enfim, o comportamento de Vasti simboliza a ruptura com um sistema opressor. A reação dos conselheiros do rei evidenciam como o comportamento assertivo de uma única pessoa pode ameaçar estruturas baseadas no controle psicológico e social.